Você já parou para pensar na base sobre a qual está construindo sua vida? No capítulo 7 de Mateus, Jesus nos ensina que a verdadeira força vem de um fundamento sólido, em que nossas ações e palavras refletem a vontade de Deus. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os ensinamentos de Jesus sobre julgamento, oração e como viver de acordo com a sua palavra, criando uma vida que resista às tempestades e nos leve ao reino dos céus. Fique comigo e vamos juntos refletir sobre como aplicar esses princípios no nosso dia a dia. No capítulo 7 de Mateus, Jesus nos desafia a refletir sobre nossas ações e atitudes diante de Deus e do próximo. A famosa passagem "Não julgueis, para que não sejais julgados", nos convida a olhar para nossas próprias falhas antes de apontar os erros dos outros. Muitas vezes somos rápidos em criticar, mas esquecemos que todos nós somos imperfeitos. Jesus nos chama à empatia, ao amor e à compreensão, lembrando que a forma como tratamos os outros é o reflexo de como seremos tratados. Essa mensagem também nos exorta a ser mais tolerantes, a perdoar e a entender que o julgamento pertence a Deus, não a nós. Em seguida, ele nos fala sobre a porta estreita, mostrando que a caminhada de fé exige esforço e compromisso. A porta ampla, que é fácil de seguir, leva à destruição, enquanto a porta estreita exige sacrifício e dedicação. É um convite para buscar a verdadeira justiça, não a facilidade que muitas vezes encontramos nas escolhas do dia a dia. Jesus também aborda a questão da oração, nos ensinando a pedir, buscar e bater, com a certeza de que Deus, sendo um Pai amoroso, atenderá aos nossos pedidos se forem de acordo com sua vontade. Ele nos ensina que assim como um pai terreno deseja o melhor para seus filhos, Deus deseja o melhor para nós. Mas por mais que ele seja generoso e amoroso, não devemos esperar que ele nos dê tudo o que queremos de imediato. Muitas vezes, o que pedimos não é o que realmente precisamos ou não é o melhor para nosso crescimento. O capítulo segue destacando a importância de agir com o coração puro, buscando a verdadeira justiça em nossas ações. Jesus nos ensina que o reino de Deus não é para aqueles que apenas falam, mas para aqueles que praticam a vontade de Deus em suas vidas diárias. No decorrer do capítulo 7, Jesus reforça a importância de construir uma vida sólida sobre a rocha, e não sobre a areia. Ele compara aqueles que ouvem suas palavras e as colocam em prática a um homem que constrói sua casa sobre a rocha, garantindo que, mesmo diante das tempestades da vida, ela permanecerá firme. A metáfora é clara. Nossa fé e nossos princípios devem ser fundamentados na palavra de Deus, pois é somente assim que teremos a força necessária para resistir às dificuldades e tribulações que surgem em nosso caminho. A tempestade, neste contexto, representa as adversidades que todos enfrentamos, mas a chave para superá-las está na fundação sólida que construímos, baseada em ações coerentes e na vivência verdadeira dos ensinamentos de Cristo. Por outro lado, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam, são comparados a pessoas que constroem suas casas sobre a areia. Embora pareça fácil e rápido, a construção sobre a areia é frágil e não resiste às adversidades. Esse ensinamento de Jesus é uma advertência sobre a superficialidade na fé. Não basta ouvir ou conhecer a palavra de Deus, é necessário vivê-la no dia a dia. Ele nos desafia a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes ativos de sua mensagem. Muitas vezes, em nossas vidas, a tentação de buscar caminhos fáceis ou convenientes nos desvia do verdadeiro propósito, que é construir uma base sólida na fé, que nos sustente nas dificuldades e nos faça crescer como indivíduos e como seres humanos. O capítulo 7 de Mateus também destaca que o verdadeiro discipulado exige mais do que apenas ações exteriores. Ele exige um coração transformado. Jesus alerta sobre aqueles que se apresentam como justos, mas cujas ações não refletem a verdadeira santidade. Ele menciona que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de seu Pai.
Essa passagem nos desafia a refletir sobre nossas próprias intenções e motivações, nos lembrando que a fé verdadeira vai além das palavras e se manifesta em nossas atitudes diárias. Jesus está nos chamando a uma conversão profunda, onde não basta apenas professar a fé, mas viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho com sinceridade e humildade. Além disso, Jesus nos ensina sobre a necessidade de discernir e buscar a verdadeira sabedoria, e não seguir cegamente caminhos que parecem ser fáceis ou atraentes. Ele nos alerta para os falsos profetas, que se disfarçam como ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus, que se revela através de sua palavra e é discernida no coração daqueles que buscam sinceramente viver de acordo com sua vontade. No mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e opiniões, Jesus nos chama a filtrar aquilo que realmente é bom, justo e verdadeiro, e não nos deixarmos levar por falsas promessas que nos afastam da verdadeira vida. A sabedoria divina nos guia e nos fortalece para que possamos viver de maneira fiel ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Ao final do capítulo 7, vemos a reação das pessoas diante dos ensinamentos de Jesus. Ele conclui o sermão com uma poderosa demonstração de autoridade. Quando Jesus termina de ensinar, as multidões ficam maravilhadas com suas palavras, pois ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. A autoridade de Jesus vem do fato de que ele não apenas ensinava, mas também vivia o que ensinava. Sua vida era um reflexo perfeito da vontade de Deus, o que fazia suas palavras carregarem peso e poder. Ao contrário dos mestres da lei, que frequentemente pregavam sem viver o que diziam, Jesus nos mostra que a verdadeira autoridade na fé vem da prática genuína dos ensinamentos divinos. Ele nos convida a viver de maneira autêntica, sendo exemplos vivos de sua palavra no mundo. Esse trecho faz-nos refletir sobre como vivemos nossa própria fé. Jesus nos chama a ser mais do que apenas ouvintes de sua palavra, mas a ser testemunhas vivas e práticas dessa palavra. Nossa vida deve ser um reflexo do que cremos, e isso não se limita às palavras que falamos, mas às atitudes que tomamos. Cada decisão, cada escolha diária é uma oportunidade para vivermos os ensinamentos de Cristo de forma autêntica. A verdadeira mudança começa de dentro para fora, e ao seguir Jesus, somos desafiados a agir com integridade, fé e amor em todas as áreas de nossa vida. Só assim podemos impactar verdadeiramente o mundo ao nosso redor, da mesma forma que Jesus impactou as multidões com suas palavras e ações. Embora o capítulo 7 de Mateus tenha chegado ao fim, os princípios que Jesus ensina são eternos e aplicáveis em qualquer tempo. O Evangelho de Mateus, em sua totalidade, chama todos os cristãos a viver uma vida de retidão e autenticidade. A ideia de construir nossa vida sobre a rocha, como Jesus nos ensina, não é uma tarefa simples. Ela exige vigilância constante e uma disposição diária para seguir o caminho estreito. O caminho estreito não é apenas sobre escolhas difíceis, mas sobre viver de forma contrária à sociedade, que muitas vezes valoriza a aparência em detrimento do coração. A fidelidade a Deus é um compromisso diário que nos desafia a deixar de lado os padrões do mundo e buscar o que é eterno, imutável e verdadeiro. Isso nos leva à importância de sermos luz no mundo, como Jesus nos chama em outros momentos do Evangelho. Quando vivemos segundo os ensinamentos do Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5, seguimos um exemplo que vai além da moralidade e da religiosidade. Jesus nos convida a transformar nossas ações cotidianas como um modo de tratar os outros em reflexos de seu amor e graça. As escolhas que fazemos ao longo do dia, as palavras que dizemos, as decisões que tomamos, tudo isso deve ser filtrado pela luz do Evangelho. Ao invés de seguir a maioria ou as tendências passageiras, somos chamados a viver de maneira diferente, baseado em valores que perduram e que, no final, nos aproximam mais de Deus. À medida que refletimos sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus, somos lembrados que o verdadeiro cristianismo não se trata de seguir regras ou rituais externos, mas de uma transformação interior. A mudança que Jesus nos propõe não é superficial, mas uma revolução do coração.
Ele nos ensina que a fé não é algo que apenas praticamos em momentos específicos, mas que permeia toda a nossa vida, em cada ação, palavra e pensamento. O caminho de Cristo é um convite à transformação contínua, onde buscamos não apenas a salvação, mas a vivência diária de seus princípios em todas as esferas de nossa vida. Ao seguir Jesus, aprendemos que a verdadeira liberdade vem da entrega, da confiança em sua palavra e da prática do amor ao próximo, com sinceridade e humildade. Essa jornada de fé, baseada nos ensinamentos de Jesus, é desafiadora, mas profundamente gratificante. Ao olhar para o Sermão da Montanha, especialmente o capítulo 7, somos chamados a refletir sobre a construção de nossa vida. Será que estamos construindo sobre a rocha sólida da Palavra de Deus ou estamos sucumbindo às tentações e facilidades da vida? A escolha é nossa, mas a promessa de Jesus é clara. Ao praticarmos sua palavra, mesmo nos momentos mais difíceis, encontraremos paz,